Oi pessoal, hoje eu vou mostrar como que ficou a sala papagaio. Vem comigo. Primeiro vamos analisar como era antes. Aqui a gente tem uma sala de 3,20 por 3,46 de largura. A gente inicia aqui na porta de entrada, né, que vai até a outra porta da cozinha. Esse corredor ele também leva para a área dos quartos. É muito importante fazer essa análise, né, de circulação das pessoas, né, entre os cômodos. Aqui a gente observa também a janela, né, que ela é uma janela de 1,50 de largura por 1 metro. O sol reflete bastante iluminação na parte da manhã. Também analiso os pontos elétricos. Nesse lado aqui a gente tem um interruptor, uma tomada baixa. Esse lado também um ponto de antena da TV e internet com tomadas, e aqui no cantinho tem uma tomada baixa. Com essa análise eu já consigo imaginar algumas soluções para esse layout, pensando também nas restrições e a rotina familiar. Essa é a visão quando entramos na sala. A gente já consegue observar a porta da cozinha e o corredor aqui dos quartos. Esse foi um dos desafios, pois a gente acaba perdendo, né, bastante o espaço aqui do corredor, mas a gente precisa pensar nessa circulação, né, das pessoas. Nessa parede aqui a gente tem 1,30 m de profundidade, ideal para um sofá. E a tomada também auxilia essa utilização, né, de uma luminária de piso ou também para carregar eletrônico. Aqui a gente consegue observar melhor, né, a porta de entrada. Ela ocupa bastante espaço, né, na parede da TV, então a gente precisa pensar nessa abertura, né, da porta, pensando na posição do rack ou da TV, né, o tamanho da TV e também a circulação. Ter o ponto da TV e da internet aqui no meio da parede já facilita muito também. Não precisamos se preocupar com aqueles fios da TV aparecendo. E essa é a porta da cozinha. Ela é uma porta de correr e ela tem uma cor de madeira bem escura. Essa diferença de tons de madeira precisa ter cuidado também. Esse é o layout final escolhido pelo cliente, com um estilo contemporâneo. Aqui a gente tem a abertura da porta. A gente colocou um rack com profundidade de até 35 centímetros para não atrapalhar a circulação, mas deixando aqui o espaço da abertura da porta e uma distância de 10 centímetros do rack até a porta. E pensando para esse espaço, o ideal seria uma TV de 55 polegadas. Então a gente conseguiu centralizar aqui a TV sem comprometer, né, a abertura da porta. Complementando essa parede, a gente adicionou um painel ripado, que ele tem a função de acústica, que abafa o som da TV. Ideal para aquelas noites de filme em família. Aqui também um vaso de plantas e um tapete de fibra natural, bem resistente para quem tem crianças e animais também. Aqui um sofá retrátil de 2 lugares. O ideal é que deixemos espaço nas laterais, pensando aqui na cortina, que ainda vai ocupar 10 centímetros, né, da parede, ou até para uma luminária de chão, aproveitando essa tomada, né, aqui na lateral. Nesse caso a gente utilizou 2 mesas laterais para uso de eletrônicos, sem comprometer esse corredor aqui dos quartos. Para completar essa parede, adicionamos uma prateleira que serve para moldura de quadros ou também poderia usar como fotografias da família, em um tom de madeira que ficasse similar ao tom de madeira do rack da TV, para que fique harmônico o ambiente. Aqui na lateral adicionamos uma cortina na parede toda. Essa cortina ela é em trilho suíço, que pode ser usado também em um teto sem gesso ou com aquela sanca de gesso. E fica super discreto, ele não fica aparente, né, o trilho. Pensando na rotina familiar, né, quando for fazer a abertura dessa porta, o ideal é que a cortina fique até a abertura da janela e à noite
quando tiver em família, eles podem estender a cortina até a porta. Nesse caso aqui, não fazia sentido colocar uma mesinha de centro, porque temos a circulação, né, entre a porta de entrada até a cozinha. Então, a mesinha de centro ficaria bem no meio do tapete. Iria atrapalhar essa circulação. O ideal é pensar em cada detalhe e pensando na rotina familiar e como eles poderiam utilizar, né, no dia a dia. Para complementar a sala, a gente acabou colocando 2 quadros aqui no corredor, né, entre essa circulação. Uma das limitações era que não poderíamos colocar um móvel grande que atrapalhasse a circulação. Então colocamos os 2 quadros e um porta-chaves que serve de apoio para as chaves, pode ser bolsa ou carteiras também. E esse foi o layout escolhido. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou as imagens realistas desse projeto, mostrando todas as soluções que foram pensadas para esse ambiente. Nessa imagem realista, a gente consegue observar os materiais escolhidos, né, para o projeto, como esse sofá bege, o tapete em fibras naturais, em tons neutros, e aqui a prateleira, né, de fotografias ou também quadros, que ele complementa essa parede e se transforma em um elemento de destaque. Aqui também temos a cortina com trilho suíço, que ele consegue refletir um pouco da luz, né, que bate da manhã. E também as mesinhas laterais são de apoio. A escolha de materiais é super importante, pensando na rotina familiar, né, quando a gente se tem criança. A gente precisa pensar na durabilidade dos materiais e também na praticidade da limpeza. Todos os elementos que a gente coloca no projeto, o nosso cliente recebe uma lista de compras que auxilia tanto nas especificações, né, de tamanho do tapete, tamanho da cortina, cor, qual o material que ele deve comprar, qual que é o trilho, né, que ele deve solicitar. Tudo isso a gente acaba especificando após o projeto, né, que seria o memorial descritivo e também na lista de compras. Assim, o cliente ele consegue se planejar financeiramente e não tem dúvidas, né, de qual material escolher na hora da compra. Continuando aqui nas imagens realistas, vamos analisar uma outra imagem, que seria da entrada da sala. Analisando essa circulação, ela ficou bem fluida, não tem nenhum impedimento, né, do fluxo das pessoas aqui. Pensando aqui também nas mesinhas laterais, o sofá, ficou um ambiente muito agradável e convidativo, ideal para curtir uma noite de filmes em família. Aqui a gente tem o rack da TV, no mesmo tom de madeira do painel ripado, e com um detalhe aqui do material que se chama palha natural. Um toque de verde também com a planta para complementar esse espaço, né, e o tom de madeira. Um toque de verde no ambiente, ele traz um pouquinho de calma e relaxamento, né, para esse espaço. A paleta de cores foi pensada no estilo do cliente, como ele não gostava de muitas cores chamativas, cores fortes, então a gente escolheu bastante materiais de cores neutras e o tom, né, de madeira como ponto de destaque para essa sala. Mas veja que com a textura, né, dos materiais eles se complementam, apesar de que as paredes elas têm uma pintura de branco e gelo e a gente vai complementando as paredes com os elementos em tons terrosos, né, que seria
o verde e o bege, e também um toque de madeira. E essa parede do corredor, ela ficou leve, né? E com esses dois quadros complementou a parede, pensando na circulação da área social até a cozinha. E essa é a última imagem desse ambiente. Aqui a gente consegue visualizar melhor, né? Como que ficou a abertura da porta de entrada. O espaço da abertura aqui, pensando nessa circulação. Também ao lado do rack, né, a gente deixou um espacinho de aproximadamente 10 centímetros. E o tom do ripado, ele combinou bastante com a porta de correr da cozinha. Ficasse uma parede harmoniosa, né, sem grande destaque dessas diferenças de madeira. E o rack também acabou ficando nesse mesmo tom, somente com essa diferença da palha natural, né? Um ponto importante também, né, a altura da TV em relação ao observador, né, que estará sentado no sofá, então precisa estar numa altura agradável. Nesse caso aqui, o ideal é que fique 1,20 m, né, da TV até o chão, quando apoiado no rack da TV, ou nesse caso, como está instalado no suporte da parede, o ideal ficou 1,40 m do meio da TV até o chão. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou das soluções dessa sala, comente aqui embaixo e deixe um like também para me ajudar nos conteúdos aqui do canal. E eu espero vocês numa próxima. Tchau, tchau, até logo.